Como é que anda a situação jurídica da sua empresa? Tá apagando incêndio? Tá cheio de problemas, só ligando pro seu advogado em última hora e fala: o que que eu faço, meu Deus do céu? Com medo de levar processo. Você sabia que a melhor forma de você conduzir a sua empresa, conduzir o departamento jurídico dela é se planejando, é criando estratégias para você não ficar preso todo dia num desespero, sabe, sem conseguir respirar. E a minha convidada de hoje, ela é especialista em deixar para trás essa atitude de apagar incêndios. Ela ela atua nessa área de planejamento jurídico, de compliance, e já tem mais de 2 décadas de experiência no universo jurídico. Tem uma Ela tem 2 frentes principais, que uma é uma avaliação diagnóstica 360 e também trabalha com implementação de um programa, que é essa parte de compliance, que eu quero saber muito. Com vocês, Denise. Como é que você tá? Denise Freitas, seja Querido, muito bem-vinda. obrigada. Prazer estar aqui com você. Denise, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar no direito? E como é que você foi parar nessa parte de planejamento, do compliance? Conta um pouquinho pra gente. Ai, Marcos, do direito, desde os 9 anos de idade eu tinha um sonho de fazer direito. Sério? Um sonho de fazer direito com um familiar que era advogado, era auditor, e na verdade nem advogado ele era, mas eu tive Uhum. esse sonho e isso perdurou pela vida e estamos aqui hoje. Né? E aí, durante toda a minha trajetória, sempre atuei em escritório, trabalhei para outras pessoas, né? Uhum. Com grandes volumes em contencioso civil para grandes empresas. O que que é o É, contencioso civil? Contencioso civil são aquelas empresas, em especial, que trabalham no direito do consumidor, Ok. né? Empresas de energia elétrica, de Aham. telefonia, que tem aquela avalanche de processos, Caramba. né? Aquele dia a dia ali, aquele dia corrido. Às vezes eu tinha uma infinidade de processos para dar conta ali. Eu já trabalhei, e aí eu trabalhei como advogada de banca, como coordenadora de equipe, fazendo sustentação oral em tribunais, tudo aquilo muito corrido, Sim. né? Aquele dia a dia, aquela sensação que a gente tem sempre de estar na roda do rato, que Na nunca corrida, né? resolve, né? Sim. Na corrida sempre. Aham. E aí fui subprocuradora de um município pequeno do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou do interior do estado do Rio de Ah, Janeiro, você é do tenho Rio. 4 anos e meio em Brasília só. 4 anos e meio? Sou novinha em Brasília ainda, mas Que amo esse legal. lugar. E aí fui subprocuradora e Sempre no meio. sempre nessa onda de apagar incêndio, Uhum. de nunca ter um dia tranquilo. É mesmo. Mas você Nunca ter um dia. gostava? Não, me faltava um propósito. Entendi. Eu gostava do direito, eu gosto do direito, eu sou uma apaixonada pelo direito, Uhum. mas me dava uma certa preguiça, sabe? Sim. Todo dia, aquela rotina, aquela coisa incessante. E também com uma cabeça eu poderia ter feito um planejamento, poderia ter Exatamente. me precavido lá atrás, eu poderia ter feito algo para não estar nessa situação agora. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu vim para Brasília, eu já atendia, vim para cá com minha carteira de clientes e Uhum. tal, e a pandemia trouxe um certo favorecimento com relação ao judiciário, porque eu digo que a pandemia alavancou o judiciário aí em 20 anos, 20, 30 anos, com Sério? relação às questões de internet, né, tudo audiências Online online e agora. tudo mais. A gente ainda continua com muitas audiências físicas hoje, mas boa Sério? parte tem muita audiência física ainda. Retomou muita coisa. Por agora Por ou... agora, por agora. Tá. Tem de um ano para cá, principalmente aumentou muito, voltou muito esse fluxo de audiências físicas, coisa que tinha acabado muito com a pandemia. Sim. Mas de certa forma, eu ainda continuei quando eu vim para cá com a carteira de clientes que eu tinha de lá, Ok. porque eu ainda conseguia fazer muita coisa de forma virtual, Sim. né? O judiciário favorecia com relação a isso. E aí eu estava aqui com os meus clientes e tudo, quando eu fui procurada por uma empresa. Há 3 anos, 3 anos e pouco mais ou menos. Uhum. Denise, eu preciso estruturar a minha empresa. E o compliance, né, essa estruturação caiu no meu colo. O que que é o compliance? Vamos começar deixa eu só botar um pouquinho mais para frente. O compliance é, em resumo, estar em conformidade. Legal. Conformidade geral. Em conformidade com o quê? Com a lei? Não só com a lei, mas com a cultura, com a ética,
Uma empresa 100% em conformidade. Legal. Uma empresa que os investidores olhem de fora e digam, nossa, essa empresa tá ok, eu quero investir nessa empresa. Ela tem uma estrutura sólida. Quando um investidor procura para fazer um due diligence, que é para investigar de fato a empresa Ok. na qual ele está investindo e entender se de fato ele tem interesse, se aquela empresa está financeiramente ok, se tem Se aquelas informações que foram passadas são verdadeiras. Exatamente, tem toda uma avaliação, né? Todo esse processo de uma auditoria, que esse due diligence nada mais que uma auditoria dentro da empresa a qual está sendo investida, a qual o investidor está colocando de fato dinheiro. Então, quando ele entende, ele vê um programa de compliance aplicado na prática, Uhum. já é meio caminho andado, né? Então, o due diligence fica dentro do compliance. Também. É uma Podem das ser etapas, é uma das feitos etapas. E o separados. due diligence é utilizado mesmo nessa questão de investimentos. Tá. Né? Essa auditoria, quando uma empresa quer investir na outra, e é esse entendimento de funcionamento dela e tudo, Entendi. é feito dessa forma. E o compliance veio muito, já é algo dos Estados Unidos, muito antigo, e ele acabou entrando mesmo no Brasil com a lei anticorrupção. Naquele escândalo da Lava Jato, em que houve bilhões de retorno aos cofres públicos e tudo. E com a lei anticorrupção, que é a Controladoria Geral da União que fiscaliza isso tudo, as empresas passaram a ter uma responsabilidade objetiva. Então, o que é isso? Ainda que o sócio, o CEO, não tenha conhecimento do que está sendo feito lá na ponta, Legal. ele pode ser responsabilizado diretamente, com multas absurdas, com impossibilidade de licitar, muitas das vezes. Então, se ele tem interesse de continuar contratando com a administração pública, ele fica vedado por um tempo. E um dos programas para aliviar essa penalização, no caso desse empresário, Uhum. é a instalação do programa de compliance. Mas não é aquele programa de compliance só do papel. É aquele programa de compliance devidamente implantado, que ele tem todas as fases, né? Ele precisa ser verificado, implantado, criado um programa de integridade, de acordo com a cultura do empresário, com a ética do empresário, o que ele entende que ele deve fazer na empresa dele, a ética, né? Aquela situação do que o que você está fazendo, mesmo quando ninguém esteja vendo, Legal. é ok? Né? Então isso precisa ser transposto para todas as pessoas que estão não só naquela corporação, como para empresas de fora também, empresas parceiras, Sim. clientes. Uhum. Né? Quando a gente vê em muito dos casos em que muitos funcionários saindo das empresas, um turnover alto, Sim. o que acontece? Isso é uma falta do empresário olhar para dentro da empresa. Total. Né? O que está acontecendo aqui que eu invisto no meu capital humano, eu treino o meu capital humano, eu gasto, porque no caso de CLT, né? Sim. A maioria das vezes é caro. Uhum. Uma demissão é caro, um pedido de demissão é caro. Sim. E o cara sai. E aí? Quando isso se torna muito rotineiro, o que está acontecendo? São os empregados todos que estão ruins? Ou sou eu, enquanto empresário, que não olhei para dentro da minha empresa, não treinei o cara direito, não dei condições de trabalho adequadas para ele, Uhum. ele sofreu, sei lá, algum assédio, algum assédio. E não foi visto, não foi apurado. E aí, com a implantação do código de ética, do programa de integridade, que a gente chama, o compliance vem muito dos Estados Unidos, né, com as imputações deles e tal. Aqui a gente utiliza o programa de integridade. Legal. Que é a integridade completa. Uhum. Então, com isso instaurado, depois de verificado os riscos da empresa, colocado o programa de integridade em prática, ele se verifica durante o tempo todo. Ele precisa ser fiscalizado o tempo inteiro. Com um canal de denúncias. Muitas vezes um canal de denúncias, via de regra, ele deve ser sigiloso. Sim. Né? A pessoa pode se identificar, ela fica à vontade para se identificar. Mas, via de regra, ele precisa ser sigiloso. Para que as pessoas tenham condição de falar à vontade, sem qualquer retaliação, mas desde que elas indiquem provas. Entendi. Aconteceu um problema, eu tenho aqui a prova do problema.
Isso vai ser averiguado. E muito disso vem de onde? É de cima para baixo, Total. né? O empresário, ele tem que entender que a empresa dele, ele tem que ter essa consciência, Sim. num primeiro momento, para que ele consiga integrar isso tudo e trazer isso tudo para todo o restante. Uma pergunta, qual é o momento certo, eu digo do tamanho de faturamento de uma empresa para ela fazer um processo, um programa de compliance? O meu objetivo é democratizar o compliance. Uau, legal. É trazer isso para todos. Perfeito. Eu tenho muitos clientes pequenos. E conforme eles vão conversando comigo, eles entendem, nossa, Denise, mas isso é muito legal. Porque traz uma visão ampliada do negócio. Total. Traz uma visão ampliada de mundo, Sim. de tudo. E como eu sigo daqui para frente. Então, quanto menor, mais fácil. Quanto antes, uma empresa pequena, 2, 3 pessoas, você já tem o seu código de ética implantado. Você segue mais fácil. Quando você vai contratar um terceiro para prestar um serviço para você, você olha, esse aqui é o meu código de ética. Legal. Você precisa trabalhar dentro da minha realidade. Não só um terceiro, quanto o CLT ele é considerado como terceiro? Não, CLT é colaborador. Colaborador. Não Todos. só um terceiro, quanto um colaborador. Sim, mas eu digo fora da corporação. Você tá ali, a empresa pequenininha. Sim. De repente é uma eu-presa, né? Ele mesmo, Uhum. né? E de repente tem algum outro sócio e tal, são 2, 3 pessoas, mas ele contrata. Ele contrata outras pessoas para prestarem vários serviços, inúmeros serviços. Sim. Desde contabilidade até o... Com tudo, jurídico, tudo. Total. Tudo. E quando você imprime a sua ideia do que deve ser feito, olha, eu estou te contratando, mas as minhas regras enquanto empresa são essas. Eu preciso que você haja de acordo com a minha ética, com a minha cultura. Total. Então isso já coloca em pratos limpos, né? Coloca as cartas na mesa. Eu trabalho desse jeito. Eu não admito suborno. Legal. Né? Mas e a governança? Ela faz parte? Porque a governança ela é mais para um acordo intersócio, ela é mais uma tratativa entre sócios. Ela entra no compliance também? Tudo. Então, assim, é desde a parte societária, a parte cultural da empresa, a parte financeira, todas essas... Por onde você começa, Denise? Eu começo. Pelo começo. Eu começo com uma avaliação 360 graus da empresa. Que é o que eu li aqui no começo da nossa conversa. O que é essa avaliação 360 graus? Eu sento com o empresário e entendo toda a realidade dele. Como você está hoje. É como um médico clínico geral? Sim. Vai dar um diagnóstico? Eu vou dar um diagnóstico. Legal. Então eu mando para ele um questionário perguntando contratações, até a parte contábil, até a utilização de inteligência artificial, como que ele atua com inteligência artificial na empresa dele, ele permite que os empregados utilizem inteligência artificial, qual é a fiscalização disso? Isso pode vir a dar um problema de vazamento de dados. Sim. Né? Se ele permite, ele precisa fiscalizar. O que ele faz para fiscalizar? O que o colaborador dele precisa saber para que haja da forma correta? Sim. Então passa por contratações de terceiros, contratações de colaboradores, a questão de pejotização, se o cara está contratando uma pessoa jurídica achando que poderia fazer às vezes de um empregado CLT. Sim, para reduzir um custo ali, mas vai estar correndo um risco. Uma cliente esses dias me perguntou, Denise, eu quero contratar uma pessoa jurídica, mas eu preciso colocar no contrato que todos os dias do dia, da hora tal a hora tal, ela precisa estar aqui na empresa. Você pode me ajudar a alterar o contrato nessa questão? Eu falei, posso não. Porque você vai, nesse caso, ele vai passar a ser empregado. Sim. E se a pessoa resolver ingressar com você no futuro, mas eu já trabalhei assim em outra empresa. Eu falei assim, mas a empresa fez errado. E você não vai fazer errado porque eu tô com você e vou te ajudar para que você não faça errado. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, e a parte de contratos, assim, como é que você enxerga? Contratos mal elaborados?
Você olha primeiro isso? Como é que você dá um overview nisso aí? Eu gosto de começar pelos contratos. É, Eu gosto de começar pelos contratos e pela legislação aplicável, de fato, à empresa. Né? Porque cada uma tem a sim, legislação geral, né, sim, óbvio, sim, sim. mas tem as legislações específicas de cada empresa. Então, eu olho a legislação e, em paralelo, eu já vou olhando como estão as contratações, né? Os contratos com fornecedores, e aí eu já entro na questão dos colaboradores, se é pessoa jurídica, quando deveria ser CLT, já vou instruindo, eu Uhum. quero contratar um estagiário, como é que eu faço? Eu vou buscando, tem convênio, preciso todos, cada situação, uma situação que precisa ser vista com muita cautela. Total, concordo. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, isso aí já aconteceu comigo, de você querer diminuir os custos, aí você contrata um PJ, e só que ele não poderia ser PJ, porque tem três elementos, é subordinação. Sim. Como é que vê se, como é que você olha assim e fala, ó, isso aqui pode ou não pode ser É, PJ? é a questão da subordinação, né? Uhum, O PJ precisa ter liberdade de trabalhar. ok, Ele precisa ter o horário dele. ok, Ele não tem um horário fixo, não tem um uhum, local fixo da prestação de serviço. uhum, Entende como PJ se você conseguir desvincular, embora muitas vezes seja MEI, né? sim, Você conseguiria desvincular aquela pessoa ali e que ele pudesse trazer um outro para auxiliar, sabe? entendi. Essa é a melhor forma de você ver de fora que Uhum. não é, eu posso contratar um PJ. Se você começa com subordinação, com horário fixo, Frequência frequência, tudo isso é vai dar problema. vai dar problema, vai dar problema. É um empregado, e aí é a tal da pejotização. É o empregado revestido de PJ aí. Então você acredita assim que hoje esse custo dessa prevenção, desse planejamento, ele cobre esses incêndios que vai tudo deixando para depois, aí quando vem abrir uma bola de neve Sim, gigantesca. é o que eu costumo dizer. Você acha que o compliance é caro? Experimente não estar em compliance. Porque não é só o compliance. Na verdade, a minha consultoria ela pode ser bipartida. Como é Eu que é posso isso? fazer só a parte da verificação jurídica, Ok. da análise de riscos, que é essa Uhum. avaliação 360 graus. Legal. Nada mais é do que uma análise de riscos, né? De Então verificar você pode fazer só essa parte, só ou essa então parte. essa parte e depois o remédio, ou a solução. Sim, Que é falar assim, olha, você precisa fazer assim, assado, dessa forma, esse aqui você tem que contratar, esse aqui dessa forma não funciona. Então é realmente um planejamento, um sim, planejamento jurídico. planejamento, planejamento. E aí muitos clientes me dizem, as pessoas que às vezes me conversam comigo e tal, não, Denise, mas eu já tenho jurídico, eu não preciso. O Uhum. seu jurídico sabe implementar um compliance. Ele te dá os remédios. Ele faz essa primeira parte que eu faria dessa avaliação dos riscos. Sim, Mas ela sabe fazer a segunda parte, que é de fato a implementação do compliance. Ela sabe montar um programa de integridade, um código de ética. Ela sabe treinar a sua equipe com um olhar humano, com um olhar voltado para dentro mesmo da sua empresa. Cada cliente é um cliente. total. Cada cliente é uma realidade, né? O empresário, embora todos tenham eu digo que eles têm uma mesma visão e eles têm um mesmo jeitinho de ser, né? Mas cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio. As pessoas são diferentes e elas precisam ser tratadas de forma diferente. E o programa de integridade delas também, cada um é Total. um. Não é um projeto pronto e acabado. E ele passa por constante Com modificação. certeza. Olha, poxa, aconteceu um ponto tal que a gente não previu no código de ética. Vamos rever? Né? Veio uma denúncia de algo que a gente não tinha pensado, ou que a gente tinha pensado, mas isso pode ser aprimorado, Uhum. né? Com relação, por exemplo, a recebimento de presentes. De ter um teto. É um simples presente, Sim. né? Um presente de fim de ano. Uhum. Mas dependendo da empresa, até que teto aquilo pode ser recebido como de fato um presente, né? Um Rolex deixa de ser algo comum. Um presente de Natal, né? Uma viagem para o exterior,
Deixa de ser Também. algo comum, né? Agora uma caixa de bombom, É, um panetone, uma cesta ali panetone, de né? Algo, frutas, né? algo de fato que soe como um mero agradecimento e não Total, uma compra, né? total. Já é Você sabe diferente. uma coisa que é muito engraçada? Que a gente passou por isso aqui na escola, que foi um cliente, né, que veio só para colônia de férias. Então ele não é um cliente recorrente, estava ali pontualmente, mas ficou os filhos dele ficaram uns 8 dias aqui. Aí vamos supor que eles gastaram aqui R$ 3.000. E no último dia, que eu vejo exatamente onde me doeu, que é o que você tá, que é o que você protege, é o que você ensina, é o que você defende, que é no último dia um dos colaboradores falou assim que eu ainda acho que abre margem para interpretação. A criança chegou e falou assim: meu pai já tá chegando? E o menino bem atentado, sabe? Aqueles assim que ele atentou durante 8 dias. No último, o colaborador não aguentou mais e falou assim: Eita. infelizmente não. Aí falou assim, meu pai já tá chegando? Infelizmente não. Só que assim, Denise, eu imagino que tem uma dupla interpretação aí. Pode ser, olha, infelizmente ainda não chegou. Depende da No intenção. caso, no caso não foi, no caso foi, infelizmente não. Para minha tristeza, infelizmente não. Mas esse pai, ele chegou aqui muito bravo. Eu tava até gravando um podcast e a gente nunca teve um problema tão, eu vou dizer assim, tão sério quanto esse foi. Então, eu saí do podcast e fui atendê-lo. E não me preparei. E na hora até conversei com um colaborador que tinha acontecido. Eu falei, cara, vamos lá, vamos. Eu quero retratação, eu quero dinheiro de volta, e ele queria mais uma outra coisa. Medidas. Ele queria as medidas cabíveis, que eles fossem demitidos. E, e aí o que aconteceu? Hoje, eu já um pouco mais, diria assim, treinado, a gente fez, claro, um treinamento depois, que eu acho que faz parte desse código de ética. E o que a gente fez? Hoje eu não respondo mais ninguém. Aí eu queria que você encaixasse isso onde fica no compliance, mas, por exemplo, aconteceu qualquer problema aqui, qualquer problema. Primeiramente, ele vai ter que reportar esse problema por e-mail ou no WhatsApp. A gente aceita também no WhatsApp, gravar o que aconteceu. Eu vou olhar, eu vou apurar isso aí e depois eu dou uma resposta para ele. Pode ser uma resposta em uma reunião, uma ligação, enfim. Mas eu prefiro até por reunião. E eu ainda falo, agora eu ainda gravo tudo. Eu vou gravar aqui para nossa segurança e tudo mais. Então, assim, eu não entro mais em reunião nenhuma com nenhum cliente. Pode ser o mais legal, até o mais exigente. Eu não entro sem maturar ali. Porque realmente, assim, é uma besteirinha ali que Você perde a razão. você perde a razão. Você tá no calor da emoção. Porque você é o dono do negócio. Como assim alguém tá falando assim do meu negócio? Sim, Você não apurou, você não sabe o que de fato o colaborador fez. Você pode ter ouvido, sim. né? E aí você, na hora, age. Cliente sempre tem razão? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Ele, ele pode estar no mau dia, Sim. ele pode estar vivendo uma situação complicada, enfim. É com o filho dele, né? Sempre Uhum. quando é com o nosso filho, a É gente mais costuma intenso. se exaltar, Sim, total. né? A gente Total. precisa ter um pouco de controle com relação a isso. Eu que tenho duas, então a situação é bem complicada. Mas assim, eu vejo que com o programa de compliance implantado, Uhum. Isso não ele tem acontece. todo o regramento. E de fato, pode acontecer, ninguém é Sim, perfeito. total. Ninguém é perfeito, né? A colaboradora poderia estar num dia ruim também, a Sim, criança tentando ali e tal. Isso pode chegar às vias de fato, né? sim. Isso pode acontecer. Mas existe uma diferença entre pequenas e grandes empresas. E aí vai depender do investimento de cada uma para a implementação e acompanhamento do seu programa de compliance. Legal. Tá? Numa empresa média, né? O que é uma empresa média? Uma empresa com, de repente, uns 15, 20 funcionários, Tá. alguém do próprio RH Pode pode fazer essa fazer gestão. essa gestão, Legal. sabe? E aí ter, de fato, o que você disse, uma denúncia.
tá? Você ter aquilo implementado, você ter aquele programa implementado, todos saberem as responsabilidades de cada um, inclusive do CEO, do Legal. Tony of the Top. É de cima para baixo. Total. Né? Ele tem que dar o exemplo, o CEO tem que dar o exemplo, ele tem que fazer tudo que tá ali escrito, inclusive ele tem que participar do treinamento. Legal. Não gosta Concordo. muito não, mas ele precisa participar do treinamento. Então, estando com isso tudo muito bem alinhado, existe a fiscalização, existe a denúncia, e aí essa pessoa vai partir para a denúncia. Essa denúncia serve também para o cliente. Essa denúncia serve para um terceiro, para um parceiro. Olha, eu recebi suborno. Ou me foi proposto. Enfim, não recebi, mas me foi proposto. Né? Eles quiseram me dar, o seu funcionário quis me dar um dinheirinho aí mais aí para que eu ajudasse ele em algum ponto, para que eu favorecesse ele em alguma coisa. Que doideira. Né? Então isso vale para todo mundo. Para todo mundo que convive com a empresa de uma forma geral. Entende? Então, num caso desse, você não sairia da sua cadeira para ir lá tentar entender e resolver a situação. Sim. Olha, senhor, o senhor está descontente, ok, nós entendemos. Eu peço que, por favor, esse aqui é o nosso canal. Esse é o nosso canal de denúncia. Vamos nos comunicar por aqui, porque por aqui tudo vai ser apurado e o senhor vai ter a devida resposta. Perfeito. E aí, essa pessoa que está como responsável por gerir o compliance, a gente chama de compliance officer. Que, inclusive, nas grandes corporações, hoje, a hora dessa pessoa, desse profissional, chega a R$ 1.200. Caramba. É uma responsabilidade absurda, porque é a pessoa que entende como eu vou entrar na sua empresa para investigar a sua empresa, fazer essa avaliação. Sim. Né? A gente precisa ter uma relação, você precisa confiar em mim. Claro. Né? E o compliance officer é a mesma coisa. É um cara que vai estar ali de sua extrema confiança. Ele não tem poder de decisão. Mas ele fica dentro da empresa? Ele fica dentro da empresa. É um advogado? Não. Não necessariamente. Entendi. Pode ser qualquer pessoa que tenha essa capacitação. Pode ser uma pessoa da minha equipe que você destina, que você treina e eu destino para isso. Sim. Então, isso, você falou do cliente, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o turnover, que eu acredito, eu como empresária, a gente fica cego, muitas vezes eu diria cego. Eu demiti, graças a Deus, vocês não sabem o custo que tem uma demissão. Isso quando não é judicializado. Eu tô falando assim, só de você, o tempo de treinamento, todos os multas, as rescisões, tudo isso te gera um custo que fica invisível, muitas vezes fica invisível. Os empresários acham que não, eu só paguei ali a multa, os 40% ali, não sei o que, resolvido. Não tá. Então eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma frase que a gente estava conversando, você falou que o turnover não é a causa, é um sintoma. Como é que a gente trata? Eu sou cliente, inclusive, de uma empresa, não vou dizer qual é, que a rotatividade de funcionários é absurda. Altíssimo. É absurda. E os funcionários não se dão bem entre si. É um clima horrível. E eles não se preocupam com os clientes. A minha vontade é de chegar pro dono da instituição e falar assim, meu filho, deixa eu te ajudar, vem cá, me dá a sua mão, deixa eu te ajudar. Mas ele é uma pessoa muito fechada, enfim, e eu me abstenho. Legal. Mas... Que pena, né? Legal não? Que pena, né? Que pena, mas eu me seguro. É complicado demais, porque os clientes estão insatisfeitos também. Sim. É a insatisfação que você gera, principalmente quando tem atendimento ao público. Né? Se o cara que está atendendo o seu público está insatisfeito, por mais que você tente dar um treinamento, por mais que você invista naquele cara com treinamento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se a sua cultura não estiver bem estabelecida, né? E aí por isso que eu digo que é a causa, que é o sintoma. Porque você vê isso de fora para dentro. Né? O cara começa a atender mal seus clientes, o cara fica insatisfeito, começa a atrasar,
começa a não produzir, mesmo você tendo investido nele, e começa a não produzir. Você investe tempo, Total. né, treinamento, muitas das vezes você contrata alguém para dar esse treinamento, né, tem um investimento de recursos humanos para contratar essa pessoa, Sim. fora o investimento em si financeiro com os pagamentos, né, e ainda pode ser uma situação de um assédio moral e tal, que vai ser mais complicado. E hoje, ainda mais hoje em dia, com a geração Z, que está muito mais intensa, vamos dizer assim, que, enfim, uma palavra pode ser mal entendida, mal interpretada. E aí eu ouvi de um empresário outro dia o seguinte: as pessoas estão muito difíceis. Para contratar hoje em dia está muito difícil. E Sim, está difícil sim. Essa geração, ela está numa formatação mais difícil, mais exigente. As redes sociais ajudam muito elas, mas de certa forma atrapalham. uhum, Existem N fatores aí que vêm a modificar um pouco isso e atrapalhar. sim, Mas se você entra numa empresa com uma boa cultura, onde você é recebido, você é acolhido, você já passou num processo seletivo, sim, de repente nem tão fácil assim, sim. você tem uma capacitação, você é um bom profissional, Tem um plano de tem um crescimento, de plano de carreira. crescimento, tem um plano de carreira ali dentro. Por que não dá continuidade? Total. Por que não dá continuidade? Ganha todo mundo. Sim, Ganha a empresa, ganha o funcionário, ganha os clientes, você retém clientes. total. Você retém clientes, porque o cliente vai olhar e vai falar, nossa, realmente aqui, aquela empresa funciona bem. Sim, Olha aquele trabalhador lá, há quanto tempo tá? Há quanto tempo ele já está lá dentro? Eu só falo com ele. E aí, quando é esse verdade. trabalhador sai, a pessoa, nossa, mas que preguiça, eu vou ter que começar tudo Tudo de de novo. novo. Esse relacionamento todo de novo. E de Verdade. repente, por uma bobeira. Um E ajustezinho. quando tem essa saída contínua, o cliente, não, o cliente vai buscar quem? Vai buscar o empresário. Aí o empresário que acha que poderia delegar, não, Tá lá atolado. ele não consegue firmar uma continuidade de colaboradores para que os clientes confiem nesses colaboradores. Estou com É uma bola de certeza. neve. É uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. E a contabilidade? Você falou que cuida de todas essas relações. Eu hoje, eu vou te contar até uma dor minha, assim, que aí eu queria saber se o compliance atua nessa área e de que forma. Se atua e de que Uhum. forma. Por exemplo, é, cara, a contabilidade, muitas vezes, sabe quando você vê, você fala, cara, só tá gerando guia, só os DAS, não faz nada. Como é que funciona essa relação? O que você recomenda? Rever contrato, trocar de contabilidade? Quais são os principais acontecimentos entre jurídico e contabilidade? Quais são os principais desalinhamentos? Fala um pouquinho sobre isso. Eu não entendo de número, primeiro ponto. Mas a gente entende que todo esse arcabouço que se constrói tem que ser construído em conjunto. Legal. Tá? Então, o empresário ele precisa olhar para a contabilidade. Ele Total. precisa entender como está o relatório dele ali, mês a mês, se o contador está buscando todas as comprovações, se ele está Sim. cobrando, porque o que a gente vê também é que os empresários têm preguiça de inserir os documentos corretos lá, e aí o Uhum. contador acaba se perdendo um pouco, né? Então, como anda essa contabilidade? Os impostos que você está pagando, os impostos estão de acordo com o seu faturamento, com a sua média de empresa? Como que está isso? Então, o meu papel aí nesse caso é alertar Uhum. e verificar juntamente ao contador Legal. como está sendo feito isso. E aí, se houver alguma recuperação fiscal, alguma coisa nesse sentido, eu tenho equipes à parte que eu Sim. direciono para que façam esse trabalho de forma aprimorada e de forma clara. Mas o trabalho do contador, junto com o advogado, seja um consultor jurídico, porque muitas vezes o que a gente vê é que o advogado em si, ele vai mais naquela linha do judicial, Ok. né? Os contratos em si, né? O que ele precisa, o que a empresa precisa para ela Ok. seguir, Sim. mas é o básico. O jurídico precisa ser provocado para ele atuar, Sim. né? No meu caso é o contrário. Eu provoco o empresário. Legal.
A provocação é minha. Peraí, como que tá isso? Como que tá aquilo? Então, nessa linha entra a contabilidade também. Vamos lá analisar em conjunto com a sua contabilidade? Vamos sentar com a sua contabilidade e entender. E aí eu sento juntamente com o empresário, com o contador responsável, e a gente abre e entende tudo. E aí eu questiono ele, e a gente vai fazendo, tendo essa sinergia. Cara, e isso é tão importante, Denise, que eu vou te falar o que aconteceu comigo. E não tem muito tempo, não. Tem, acho que. Eu acho que você está precisando de compliance. Não, mas é isso que eu tô. Por isso que eu tô te falando. Eu não sabia que o nome era compliance. Mas eu vou te. Eu vou te provocar nisso. Olha só, eu. A gente tá aqui nesse lugar aqui tem 2 anos, nessa estrutura aqui. Desde que a gente entrou aqui, como o contrato foi feito com uma imobiliária, e aí eu não sei como é que foi o acordo, mas é para uma pessoa física. Então, a forma de recolhimento é diferente, ela é à parte. Cara, chegou uma conta agora aí de 20 mil reais que a gente teve que pagar de uma vez só por conta disso. Ou seja, se o contador tivesse escutado a Denise, tivesse visto isso desde o começo, olha, tem alguma coisa errada aqui, porque como é pessoa física, Sim. você precisa recolher isso aqui numa guia separada, não é automático, e parará, parará. Então a gente teve que pagar tudo à vista. A gente ainda tentou parcelar, mas se parcelasse, ele não conseguia, porque ele queria, o imposto de renda dele estava retido, então ele não conseguiria tirar. E aí entrou em risco, inclusive, perder a locação. Então aí a gente teve que, não teve jeito, teve que pagar. Então, assim, com compliance bem feito, a gente não teria passado por É isso. muito detalhe. Mas, ó, agora a provocação que eu ia te falar é justamente essa, assim, é que eu não sabia que compliance era isso. Era tanto. Não, e tão importante, mas eu já tinha uma mentalidade, eu não tenho conhecimento jurídico, gente, assim, eu preciso realmente de um advogado, e eu vejo que hoje, por exemplo, a minha assessoria jurídica é uma coisa que eu até reclamei, que eu questionei, eu falei, olha só, é, a pessoa falou assim pra mim, não, porque pode me mandar mensagem a qualquer momento, a qualquer hora, que eu vou te responder e tudo mais. Só que foi o que eu tava conversando até contigo no começo do podcast, antes de começar o podcast, que eu falei, se eu preciso, e pega isso aqui que é muito importante, se você tá contratando uma assessoria jurídica e tá usando ela toda semana, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí você vai falar, não, mas eu tenho que usar, eu tô pagando não sei quantos mil reais. Entenda. Se a sua. Agora eu vou. Se o seu compliance estiver bem feito, você não vai nem precisar falar com o seu advogado ou com a sua advogada de compliance, porque a estrutura já está girando, é um mecanismo que é montado para justamente, olha, se acontecer isso, faz isso, se acontecer aquilo, faz esse jeito, o contrato tem que ser revisto, né? Então, foi justamente o que eu questionei e aquilo me incomodou muito, foi o que eu te falei assim, pô, se eu tô falando toda hora com o advogado, tá errado. E mais do que isso, Denise, eu queria o seu comentário. Essa é a parte mais importante do que eu vou falar. O pior pensamento de uma empresária, já que tem, tô pagando, vou usar. Isso aconteceu comigo. Então, assim, não comigo, mas assim, a Marina, que é minha sócia, minha esposa, ela, cara, tudo que acontecia, ela botava pro advogado resolver. Só que você tem que entender que quando um advogado entra em ação, a pessoa do outro lado, ela já entende como algo mais sério. E aquilo ali pode ser o problema. Algo que, se você tivesse um protocolo, um procedimento, um compliance, ele ia ser resolvido, igual você falou, entra lá no canal de ética, preenche dessa forma, a gente vai, em tantos dias a gente vai entrar em contato, tudo é resolvido. Agora, quando é dessa forma assim, aconteceu isso, isso e isso, manda o advogado escrever uma mensagem aí, pede para o advogado escrever uma mensagem e dizer, cara, não é isso. Então, por isso que eu defendo, e eu tô. Gente, não é da boca pra fora. Eu tô te falando porque isso aconteceu comigo faz pouco tempo. E eu reclamei justamente. Falei, se for dessa forma, eu não quero. Porque cria-se uma cultura mesmo de. Eu vou. Qualquer coisinha qualquerzinha, bota o advogado lá, que ele já manda logo lá e eu não vou mais aceitar isso, porque agora eu tenho um jurídico. Esse é o erro, entenda. Se você está fazendo isso, esse é o erro. Por isso que eu estou te falando agora. Eu não sabia que o compliance era isso, mas era exatamente isso que eu estava buscando para
para minha escola, que é ter um programa de treinamento, ter processos tão bem definidos, tudo bem alinhado, que você não precisa se preocupar com judicialização ou com processos que eu falo judiciais, não precisa, porque tá tudo funcionando certinho, tá tudo sendo, né? Comenta pra gente. É isso? É isso. É isso. É ter cada vez processos mais bem definidos e você não se preocupar. Tá com isso rodando de forma plena. Cara, tá vendo? Gente, É isso. é por isso que eu amo podcast, porque cada vez que a gente senta aqui, que a gente conversa, mais clareia a minha cabeça quanto aos processos, quanto à saúde mesmo da minha empresa, lucratividade. E eu falo para você, cada vez que você tiver com um problema na sua frente, quer dizer que ele precisa ser solucionado da melhor forma e provavelmente você não vai conseguir solucionar ele sozinho. E também, meu amigo, por favor, não use o chat GPT para Não tudo. mesmo. O advogado GPT, o contador GPT, é tudo GPT. Não faça isso, porque realmente ele vai. Já se foi provado, né, que o chat GPT, quando ele não sabe, ele alucina. Então ele tira uma ideia aproximada ou inventa, muitas vezes inventa. Então o melhor é realmente você procurar uma consultoria de um profissional é, capacitado, com experiência. Denise, para a gente encerrar esse podcast, eu queria que você mandasse um recado para aquela câmera ali e falasse da importância desse empresário que está assistindo a gente, dele conhecer o seu trabalho, dele conhecer o compliance e dele entrar em contato contigo. Aí a gente já aproveita, já deixa suas redes sociais e encerra esse podcast em alto estilo. Certo. Queria fazer um convite para você. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa se você acabou de começar, se você é uma startup, se você já é uma empresa grande, o importante é estar adequado, ter uma base sólida para que possa conseguir crescer, para que possa conseguir ter investidores, para que você, caso venha um dia a contratar com a administração pública, você estar pronto. Porque para contratar com a administração pública, hoje, em alguns casos, nas licitações maiores, é obrigatório o programa de compliance, ou ele estar implementado em até 6 meses, ou nas pequenas empresas, nas microempresas, ele pode ser um critério de desempate. Legal. Então, qualquer que seja a sua situação, não subestime a sua empresa. Seja o direcionador da sua empresa. Tenha essa consciência de que sim, você pode melhorar, de que você pode trazer uma estrutura sólida para sua empresa. Suas redes sociais, para o pessoal seguir, para o pessoal te contatar. denisefreitas.adv. Legal. Pessoal, para fechar esse podcast, eu gostaria de deixar um ditado que diz que existem 3 tipos de pessoas: as burras, as inteligentes e as sábias. Qual a diferença? As burras são aquelas que erram e nunca aprendem. No empreendedorismo, quem erra e nunca aprende vai ficar sempre estagnado, quando não, vai quebrar. O inteligente é aquele cara que erra uma vez, ou aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que erra uma vez e aprende. E o sábio é que aprende com o erro dos outros. Mas para você aprender com o erro dos outros, mais curto o caminho é você contratar alguém, que você não precisa nem olhar para aquele erro. Você já tem uma pessoa que está com aquela visão de cima, olhando por cima o seu negócio, olhando de forma mais estratégica e conseguindo dar as devidas soluções, conseguindo clarear o seu caminho. Então, segue a Denise, tira dúvida com ela, manda direct para ela, porque é dessa forma que você vai errar menos. Não espera o erro acontecer para depois você ter que falar, Denise lascou tudo. Dá mais trabalho. Dá mais Dá mais trabalho trabalho, é mais caro. e dá mais dor de cabeça, tira a noite de sono. Exatamente. Então, é isso que eu deixo para vocês, esse recado. Então, procure a ajuda de um profissional para você chegar mais rápido e com mais segurança nos seus objetivos, que é faturar mais, vender mais, ter mais lucro, crescer. Pessoal, muito feliz de receber você, Denise Freitas. Obrigada, querido. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai ter que marcar um outro podcast com outros assuntos, que já
Durante o nosso podcast que já foi me surgindo algumas ideias, mas eu não trouxe só para não confundir. Mas assim, eu acho que você entendeu o que é compliance, a importância de ter um planejamento jurídico, que é o compliance, e o que a Denise falou que é mais importante, não tem tamanho. Então, se a sua empresa tem eu preso, se é você sozinho, se você tem um colaborador, se você tem 200, 2.000, faça. Faça o quanto antes. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!